Hoje nós vamos ver sobre as características gerais dos seres vivos. Esse é o primeiro conteúdo do primeiro ano. E aí nós vamos observar como os seres vivos são formados, quais são essas características que eles possuem. Então, analisando primeiro, nós vamos observar que a biologia é uma ciência que estuda a vida. A etimologia da palavra biologia é do grego bio, vida, e logos, estudo. Para entender o ser vivo, a gente tem que analisar o que caracteriza um ser vivo. Primeiro, o que é um ser vivo. Então, algumas características que os seres vivos possuem. A primeira é a composição química e, consequentemente, a organização celular. Composição química. Então, a matéria viva, nós estudamos em química, a matéria é formada por átomos. A matéria viva também é formada por átomos. Átomos de elementos químicos e uns que estão em maior quantidade e outros que estão em menor quantidade. Então, aqui, o que está em maior quantidade no nosso organismo é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Outros elementos que estão presentes no nosso corpo, mas em menor quantidade, é o fósforo e o enxofre. Formando aqui, então, a sigla que nós chamamos de CHOMPS, C de carbono, H de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos, eles vão formar, os átomos desses elementos químicos formam as substâncias orgânicas, que são as substâncias que estão dentro do nosso organismo, que são essenciais à nossa vida. Então, as proteínas, os açúcares, as gorduras, os ácidos nucleicos. E eles formam as células. Então, essas substâncias, os elementos formam as substâncias e as substâncias formam as células. Então, as células vão formar os organismos, que podem ser de dois tipos. Unicelulares, organismos com uma única célula, e pluricelulares, organismos com mais de uma célula. Metabolismo é outra característica do ser vivo. Então, todo ser vivo é formado ou precisa ter um metabolismo. Os vírus não têm metabolismo próprio, então eles não são considerados seres vivos por causa disso. Aí, nesse metabolismo, o que é realmente esse metabolismo é a transformação química, são as reações químicas que acontecem nos organismos. Essas reações químicas levam à montagem e desmontagem de substâncias, obtendo energia. Tá? Então, quando as substâncias, os alimentos dentro do nosso corpo são desmontados, são transformados em outras substâncias para obtenção de energia. O metabolismo é o conjunto de reações ou transformações químicas que ocorrem no interior do organismo vivo. E aí ele está relacionado com a nutrição. A nutrição, então, caracteriza os seres vivos e diferencia-os em duas formas. Os seres que são autótrofos e os seres que são heterótrofos. Seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento. Então, os seres vegetais, os vegetais, são autótrofos. Seres heterótrofos, eles precisam de outros seres para se alimentar. Então, no nosso caso, somos heterótrofos, assim como todos os animais. Outra característica do ser vivo é o crescimento do ciclo vital. Então, nós estudamos anteriormente que todo ser vivo passa por um ciclo vital, o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. Homeostase. A homeostase, essa palavra, homo igual, estase, quer dizer, equilíbrio. Então, é a regulação das atividades internas em função das condições do meio ambiente. É o controle do organismo para se manter em equilíbrio com o ambiente. A manutenção da temperatura corporal é um exemplo de homeostase. Nossa temperatura normalmente deve estar em torno de 36 graus e meio. Acima disso, nós estamos em estado febril. Ou ainda, se estivermos em um ambiente muito quente, se a temperatura estiver muito alta, nossa temperatura pode chegar até 37 graus.
mas ela vai precisar baixar. Então, para isso, nosso organismo utiliza de mecanismos que vão levar-nos à homeostase, ao equilíbrio térmico. Então, se nós estivermos num ambiente com muito calor, ou fizermos exercícios físicos, a temperatura do nosso corpo vai aumentar. Ou ainda estivermos com febre, nós teremos que suar. Então, o suor vai eliminar essa temperatura, voltando ao equilíbrio, à temperatura normal. Se o ambiente estiver frio, nós estivermos com frio, os vasos sanguíneos vão se contrair para agilizar o fluxo sanguíneo. Reprodução. A reprodução é a união do óvulo e espermatozoide. A gente viu exatamente isso. Quando o óvulo se une ao espermatozoide, forma então a célula ovo. E essa célula ovo, ela vai dar origem a um organismo que tem nele a herança do pai e da mãe. Então, a reprodução é um processo que garante a perpetuação da espécie e a continuidade da vida nos seres vivos. Ela pode ser assexuada, quando não ocorre fusão de gametas e formam indivíduos idênticos, semelhantes. Ou sexuada, quando ocorre através de fusão de gametas, ou seja, o gameta masculino, o gameta feminino, espermatozoide e óvulo, tá? Formando indivíduos semelhantes, porém com características diferentes, e aí promove a biodiversidade. Aí a reprodução sexuada ela pode acontecer com fecundação interna, quando acontece dentro do organismo materno, ou com fecundação externa, quando acontece fora do organismo, ou seja, no meio. Então, um exemplo disso nós vemos no sapo. Os sapos, a fêmea põe os ovos e o macho deposita os espermatozoides sobre eles, num ambiente úmido, que vão ser fecundados, depois, quando eclode, formam os girinos. O desenvolvimento embrionário pode ser interno, quando acontece dentro do organismo da mãe, ou externo, quando acontece fora do organismo, que é o caso dos sapos também, que acontece fora do organismo materno, dentro da água, formando o girino, que passa por metamorfose e transforma no sapo. A tirinha aqui analisa e critica uma situação onde nasce a violência. Então, eu vou fecundar sozinho. Se alguém se aproximar, eu arranco a cabeça dele. Então, aqui existe uma disputa, né? Porque apenas um óvulo, muitos espermatozoides, mas apenas um espermatozoide pode fecundar. Na fecundação interna, né? Que acontece dentro dos organismos, também acontece a mesma coisa. Apenas um espermatozoide pode entrar, os demais ficarão de fora. Outra característica do ser vivo é a evolução biológica. Então, a evolução biológica, ela analisa o processo, o que existe nos seres vivos para produzir variabilidade genética. Então, pela reprodução, há uma forma de produzir diferentes organismos. Mas, aqui ocorre realmente uma variabilidade genética. É necessário que exista mutação, e essa mutação precisa ocorrer nas células reprodutivas, no óvulo, no espermatozoide. Então, quando ela sofre mutação, essa mutação ela se combina na reprodução, então, quando ocorrer a fecundação, as mutações se combinam, havendo recombinação, ela promove a variabilidade genética, que deve passar por uma seleção natural. E depois, adaptação. A seleção natural é o processo em que o ambiente vai selecionar se essa variabilidade é positiva ou negativa. Então, vamos pensar. Chamamos de mutação uma alteração cromossômica, por exemplo, como o caso que acontece nas síndromes. Síndrome de Down, que é a mais conhecida, ocorre uma mutação porque forma-se um indivíduo com 3 cromossomos, em vez de um par, 3 cromossomos. Acontece a recombinação gênica e aí nasce um indivíduo com
síndrome de Down. Mas o ambiente seleciona de que forma? O macho ele é estéril, a fêmea pode ser fértil. Logo, o macho não pode se reproduzir. Então, essa característica não vai ser transferida com facilidade. Acontece a necessidade de adaptação ao ambiente. Então, aqui nós vemos uma imagem analisando a evolução biológica, que são as mudanças no indivíduo que acontecem nos indivíduos. De acordo com a evolução, elas acreditam que é para melhor adaptação ao meio em que vivem, mas nem sempre os cientistas estão também chegando ao conhecimento que nem sempre essas mudanças elas promovem realmente melhor adaptação. Então, aqui, essa imagem representaria a evolução do homem, né, do chimpanzé, para o ser humano, mas sendo de um indivíduo encurvado para o homem ereto, agora a encurvação devido à forma que nós estamos vivendo, né? O que nós temos buscado na nossa vida tem voltado a gente colocado a uma posição semelhante ao que eram os chimpanzés no passado. Então, por hoje, é só. Depois ver os níveis de organização em biologia.